Olá pessoal, meu nome é Flávia Santos, sou consultora e palestrante da Inovar Desenvolvimento. Hoje, começando aí o primeiro vídeo do ano de 2019, vamos trazer o segundo vídeo da série O que podemos aprender com os nossos personagens favoritos. Como vocês viram lá na enquete no Instagram, ficou entre Mulan e Valente. E a grande vencedora foi Mulan. Por isso, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre o que é que nós podemos aprender com essa princesa guerreira que é Mulan. Bom, primeiro, antes de a gente começar falando, vou explicar um pouquinho para vocês algumas curiosidades sobre esse desenho que foi lançado em 1998. Então, a Walt Disney, com Mulan, trouxe a primeira princesa, que na verdade não é uma princesa. É isso aí. O desenho Mulan, ele vem trazer uma série de quebras de paradigma dentro dos padrões Disney, né, que eles vinham aí fazendo com Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. E aí surge Mulan, uma princesa guerreira, nascida de um camponês, né, que já guerreou, muito famoso aí entre os militares da época. Na verdade, Mulan, ela conquista o seu espaço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as cenas, mas ela é uma grande guerreira e nada convencional em relação às outras princesas da Disney. Então, a primeira coisa é que ela não tem aqueles lindos vestidos, não aparece em castelo, pelo contrário, né? Ela se passa por homem, ela ocupa o lugar do pai para que o pai não vá à guerra lutar. Então, começa por aí essa grande quebra de paradigma. Ela é a primeira princesa Disney que aprende a usar o arco e a flecha. Depois dela vem Valente, que a gente vai falar no próximo vídeo da série. Mas Mulan vem trazer aí uma grande mudança dentro dos padrões Disney de princesa, que é a nossa grande realidade, né? Acho que o mundo vem vivendo grandes transformações e eu acho que é a primeira aprendizagem que a gente tem com esse desenho, que padrões servem para serem quebrados, mudados, melhorados. E aí Mulan vem trazer muito disso, que não existe um padrão de certo ou errado, né? Mas sim aquilo que a gente usa no nosso dia a dia e que vai nos fortalecer e que nos faz bem. Então essa é a primeira quebra de paradigma. Bom, então vamos falar aí de algumas cenas que nós selecionamos. Então a primeira delas, a primeira cena que nós escolhemos foi logo no iniciozinho, onde Mulan, ela passa por uma casamenteira, né, uma tradição que existe aí na China, onde ela tem que fazer alguns testes. E aí Mulan, irreverente como é, já mostra que começa a dar o seu jeitinho, só que infelizmente isso dá errado. Então nós estamos trazendo para vocês uma cena onde Mulan aparece triste, entrando em casa, encontra o pai, né, de cabisbaixa, porque não foi bem no teste da casamenteira. Pelo contrário, né, ela foi praticamente abolida por essa casamenteira, como não sendo um modelo de padrão nas chinesas que elas estavam acostumadas, né? Então ela chega triste, toda cabisbaixa, senta lá debaixo da árvore e o pai chega próximo dela e dá a nossa primeira lição, né? Apesar das tradições serem fortes e que precisam realmente ser seguidas, mas ele olha para a árvore e diz a ela assim que falta uma flor desabrochar. E que essa flor que desabrocha na adversidade pode ser a mais bela e forte de todas elas, né? Então acho que esse é o primeiro aprendizado. O pai ali dá uma força a ela, que mesmo ela não conseguindo atingir os padrões aí dessa tradição que existe, ele está ao lado dela dizendo que aquela flor, né, aquela flor que ainda vai desabrochar, ela vai ser a mais bonita de todas, então que ela não se preocupasse. A segunda cena já é uma cena forte, porque no desenrolar do desenho chegam os guerreiros, porque a China está sendo invadida por hunos, e aí esses guerreiros são selecionados na vila, então, ou seja, um homem de cada família precisa participar e se alistar nesse grande exército. E aí, Mulan, na casa de Mulan, ela é filha única, então o pai, que já está adoentado, já não aguenta lutar, né, vai com todo orgulho lá e ela se intromete e pede para não ir, pede para ir no lugar do pai, e o pai a afasta, dizendo que não, que era uma honra para ele servir ao país. Mas ela sabia que isso o mataria. Então, bom, Mulan com isso, ela vai assumir o lugar do pai.
Então ela pega aí o comunicado, né, da família e começa uma grande transformação física. Então a cena é muito bonita dela ajoelhada com a espada cortando o cabelo, pegando a armadura do pai, vestindo a armadura do pai, se transformando em homem para assumir o lugar do pai, para que o pai não morresse, porque ela sabia que se o pai fosse, realmente ele não sobreviveria, e ela, como sendo mais nova, poderia ter mais chances apesar dos riscos. Então, nessa cena onde ela pega o cavalo e sai, o que a gente pode aprender com isso? Eu coloquei alguns pontos que a gente vale ressaltar aí, né? O primeiro é que qual é o seu propósito, né? Ali, naquele momento, ela definiu o propósito dela. Então, ela definiu que ela iria se arriscar a ir no lugar do pai. Então, ela encontrou o propósito dela. Era isso que ela queria fazer. Então, ela perseguiu aquele propósito. E muitas vezes, seguir o propósito, nós temos que estar muito cientes dos riscos que nós estamos correndo. Porque muitas vezes a gente toma decisões sem pensar nas consequências. E uma das coisas que é muito importante estarmos colocando é que toda decisão que tomamos, ela vai ter uma consequência positiva, se as ações que tomarmos forem aquelas corretas, ou negativa, se nós não avaliarmos o risco. Então foi isso que Mulan fez. Ela decidiu o propósito, ela queria salvar a vida do pai, ela queria fazer algo que valesse a pena. E aí ela assumiu esse risco e foi seguir o seu caminho. Então, depois da decisão dela assumir o lugar do pai, ela tem que enfrentar a realidade, que é justamente chegar lá no campo e se apresentar para o alistamento. E aí ela para um pouquinho e começa a falar como é que ela vai fazer isso. E é quando os ancestrais dela enviam aí um guardião, né, que é a figuraça do Mushu. Então o Mushu aparece quando ela precisa para ajudá-la nesse desafio. Então Mulan, aí com a ajuda de Mushu, vai a se alistar e dá o nome de Ping. Então ele sai de Mulan e vai passar a ser chamado de Ping. Então começa aí a artimanha de Mulan de não deixar com que eles descubram que ela é uma mulher e que assumiu o lugar do pai, e ao mesmo tempo ela precisa aprender os desafios de ser uma guerreira que ela não tem nem conhecimento nem físico para isso. Então começa ali todo um treinamento que vai ser dado através do comandante Shang, que aí é quando Shang aparece no desenho como um comandante que vai treinar essa equipe, esses guerreiros, esses novos guerreiros, para essa batalha aí contra os hunos. E uma cena interessante que eu separei do desenho, que nós vamos aprender aí, falar um pouco de liderança, é uma cena que Shang, no primeiro treinamento, ele coloca um tronco de madeira bem grande, e na ponta desse tronco ele atira uma flecha e pede para que um dos guerreiros lá suba para poder pegar essa flecha. E aí quando esse guerreiro vai pegar, ele fala: ei, peraí. Ele entrega para esse guerreiro 2 elos bem pesados, coloca assim no braço e diga a ele, e ensina que para que eles consigam alcançar os objetivos, eles precisam utilizar a disciplina, e mostra um dos pesos, e o outro lado a força. Então eles vão precisar pensar em como subir naquele tronco alto para buscar a flecha com esses 2 pesos, sendo um disciplina e outro ordem. E aí foi um verdadeiro desastre, né? Porque todo mundo tenta subir, não consegue, porque começa a cair do tronco. E foi quando o comandante Shang fala: meu Deus, eu vou ter muito trabalho, né? E realmente começa o trabalho de Shang. Então nós vamos ver esses guerreiros tentando ser treinados, um verdadeiro desastre, e aí o comandante ensinando, e aí como nós começamos a ver a importância de um bom líder, da liderança pelo exemplo. Shang, ele não só ensina, ele faz junto, ele vai na frente, ele mostra a cada um sempre como fazer a primeira atividade, e não só isso, ele acompanha. Nós vamos ver que em determinado momento existe a queda. Mulan tá numa ladeira, eles estão correndo com um tronco, um pedaço de madeira e 2 sacos de peso, né, para ganhar resistência, correndo, ela não suporta e cai.
Nesse momento, Shang, que é o comandante, o líder dessa equipe, ele vai até ela, pega o peso dela e vai na frente. Então, ele não abandona, né? Mesmo que o liderado tenha caído, ele vai lá dar essa ajuda. Então, a gente vê aí a importância do líder no dia a dia dos nossos colaboradores. Então, se eu sou um líder que eu tô junto, que eu tô perto, eu vou perceber o momento em que meu liderado vai cair e aí eu vou estar ali do lado para dizer, vamos que eu te ajudo. E logo depois que Mulan cai e que Shang mostra a importância de estar perto, Mulan volta aí um pouco arrasada, né? Poxa, eu caí, meio triste. E aí Shang entrega para ela ali o cavalo dela como, toma aí, né? Meio também desanimado enquanto líder, porque a equipe não está avançando. E é o momento em que ela, por persistência, né, ela se vê ali com aquela vontade de acertar, de dar certo. E ela tenta novamente subir naquele tronco que ele colocou a flecha. Ela sobe, cai, mas ao mesmo tempo ela tem o estalo e percebe a lição que Shang estava querendo passar. Se ela unisse a disciplina e a força juntos com a persistência, ela alcançaria o objetivo. E é nesse momento em que ela consegue, o desenho mostra ela subindo cada parte ali daquele tronco até realmente, finalmente chegar lá em cima e ela joga essa flecha aos pés aí de Shang. Então é uma cena muito bacana que mostra como é importante a persistência e como é importante quando um dos nossos liderados percebe a lição que nós conseguimos passar. Então, através do nosso exemplo, a gente desperta isso em nossos colaboradores e essa é a importância, né? Tanto do líder quanto do liderado de não desistir, de persistir, de tentar olhar de uma forma diferente aquela lição que está sendo passada. Então, a partir desse momento, o desenho mostra aí todos os guerreiros conseguindo fazer as atividades, ou seja, a importância de capacitar os nossos colaboradores, como é importante o líder enxergar isso, a importância do treinamento, de ser um exemplo para que eles se incentivem aí a poder realizar esses treinamentos, mas não só isso, mas absorver e colocar em prática tudo aquilo que um treinamento, um desenvolvimento de uma equipe possa trazer, né? Então os ganhos são muito bons e a gente percebe que no desenho você não vê as pessoas numa sala de aula somente, vocês não vê, não, é a prática. Então, como eu gosto de sempre falar, quando a gente trabalha com o lúdico, com a vivência, o aprendizado é muito maior. E foi através da vivência que Shang conseguiu realmente treinar esses guerreiros. Então, inclusive, foi quando pela primeira vez uma princesa Disney aprende a usar arco e flecha, né? Então, é uma cena muito bacana que a gente selecionou e trouxe para vocês. Bom, após o treinamento e aí estarem todos os guerreiros bem treinados, eu separei outra cena para a gente fazer uma análise bem interessante, que é quando esses guerreiros eles já vão a campo e acabam sendo atacados por milhões de Uno num local aberto, perto de uma grande geleira. Então eles estão ali com os canhões já tentando atacar aí os Unos e tentar sobreviver, quando resta apenas um dos canhões, e aí esse canhão tá com Mulan na mão e de repente ela tira a espada e olha uma geleira. E então nesse momento ela pega o canhão e sai correndo e ninguém entende e acha que ela vai fazer uma besteira, vai colocar o último canhão para ser perdido e ela atira nessa grande geleira. Inclusive Mushu, que é aí o seu dragãozinho protetor, vai nele e até na cena ele diz, você errou, ele estava a 1 metro de distância. Na verdade, o que eles não viram é que ela conseguiu olhar de uma forma diferente. Então, com essa atitude dela, ela conseguiu que uma grande avalanche viesse ali tapar os Unos. Então, ela conseguiu, com um único canhão, provocar uma geleira que salvou a vida deles. Inclusive, durante essa grande avalanche, ela salva, inclusive, a vida, é ferida, mas salva também a vida de Shang. E essa cena eu achei muito bacana trazer aqui pra gente conversar, porque mostra a importância, mais uma vez, da gente sempre estar olhando a situação de uma forma diferente. Então, eles estavam ali utilizando os canhões da mesma forma como sempre utilizaram
né, fazendo sempre as mesmas coisas, e Mulan, através de uma visão diferente, pensando fora da caixa, como a gente costuma dizer, né, sabendo olhar a situação de uma forma diferente e rapidamente, ela encontrou uma outra solução para aquele problema. Ou seja, nós estamos tão acostumados muitas vezes a sempre resolver os problemas com as mesmas soluções, que a gente não para pensar que eu posso ter outras respostas e respostas mais eficazes para aquele meu problema, né? Que os objetivos podem ser alcançados muito mais rápidos se eu conseguir simplesmente parar um pouquinho e olhar a situação de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente está tão focado no problema, que eu não consigo levantar a cabeça e analisar e perceber todo o contexto que está à minha volta. E aí, quando eu consigo fazer isso realmente, eu consigo ter uma amplitude da visão e consigo achar novas respostas para aquele problema e muito mais eficazes. Então, eu achei bacana trazer essa cena aí de Mulan, que ela mostra exatamente isso. Ela não já teve ali aquela mesmice, pegou o problema, assumiu a responsabilidade e foi até o final com ela, e realmente foi a grande heroína dessa cena, dessa parte aí do desenho que se desenrolou aí, inclusive dela salvando a vida aí do comandante, né, do Shang. Em seguida, o trechinho que eu escolhi foi justamente quando ela é descoberta. Então, como ela foi ferida nessa avalanche aí pelo chefe dos Hunos, então ela teve que ser tratada, e ao passo que ela teve que ser tratada, descobriram que ela era uma mulher. E na China, naquele período, né, o desenho trata que a lei diz que, se for descoberto, a mulher ela é morta, então ela tem que ser sacrificada, vamos colocar assim, né? Então Shang teria que tirar a vida dela. Então lá o comandante, né, um dos ajudantes do rei lá, ele pega a Mulan, joga e diz: é uma mulher. Então ele força o comandante Shang a tomar a ação que tem que ser feita. Então nós vimos aí a questão do preconceito. E eu trouxe essa cena para falar um pouquinho desse preconceito. E esse preconceito ele não funciona, não acontece somente nessas tradições. Nós temos vivido um mundo onde as pessoas que são diferentes, se elas falam diferente, se elas se vestem de uma forma diferente, elas são olhadas de forma diferente. Então, a gente precisa aprender a aceitar as diferenças. Então, não é porque eu me visto de uma forma e que o outro se veste diferente, que ele não tenha a mesma capacidade do que eu. Então, levando isso para o nosso mundo corporativo, não importa se a pessoa é preta ou branca, ou se segue uma religião ou outra, se a sua opção sexual é uma ou outra. O que importa é o profissional que ela é, como ela se porta e como ela age dentro do seu meio profissional. Então, muitas vezes, aquela pessoa é super inteligente, traz ótimos resultados, mas eu não quero ouvi-la porque ela não pensa como eu penso ou não age como eu ajo. Então, acho que eu trouxe essa cena para mostrar a importância de não criarmos um preconceito sobre uma situação, sobre uma pessoa. Então, muitas vezes a gente não quer ouvir uma ideia que vem do outro porque, mas porque ele é dessa forma, poxa, fulano é muito prolixo, ele fala demais, então eu já crio preconceito sobre uma pessoa e não dou a oportunidade dessa pessoa falar, trazer ideias, e muitas vezes as ideias dessas pessoas podem nos ajudar. Então, eu gostaria de trazer e deixar aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Que tipo de preconceito eu estou colocando em relação ao outro? Nos outros vídeos nós falamos tanto do perfil DISC, e nós também criamos preconceitos quando o outro não tem o mesmo perfil que o meu. Então, lembrando e frisando que eu não tenho que buscar no outro as competências que tem em mim, mas eu tenho que trabalhar a complementariedade. Então, o que é que o outro tem de diferente que vai agregar no meu dia a dia para que o resultado da empresa ou o resultado do nosso trabalho seja melhor ainda, ok? Logo depois disso, que Mulan, né, nessa mesma cena, Shang, ele não mata Mulan. Ele, como foi salvo por ela, ele tinha uma dívida com ela. Então, ele joga a espada e diz: uma vida pela outra. E aí é o momento em que ele
realmente deixa ela viva, mas deixa ela lá, ela não segue com eles, né? E ele segue muito triste, inclusive, porque eles gostavam muito de Ping, que era a versão masculina de Mulan, e ela fica lá. Então, nesse momento, ela tá lá toda cabisbaixa, né? Com a coberta, sentado do lado dela tá Mushu, que ele começa do jeito dele querer incentivar ela, né? E aí é até uma cena engraçada, porque ele começa a dizer que ela foi desonra para o pai, para a mãe, para os ancestrais, né? Uma grande motivação. Mas aí nesse momento eu achei interessante, porque Mulan, quando Mushu diz a ela assim, não fique assim, né, que nós estamos juntos, vamos permanecer, pelo menos o seu motivo foi gratificante, foi honroso, porque você tomou o lugar do seu pai. E aí nessa hora ela diz, talvez o motivo não tenha sido o meu pai, talvez o motivo é porque ela queria se olhar no espelho, e é quando ela pega o capacete dela e realmente vê o reflexo dela, e ela diz que ela quer olhar no espelho e ver alguém que valesse a pena. Ou seja, o propósito dela, por que ela foi tomar o lugar do pai, não foi simplesmente para salvar a vida do pai, mas ela queria se descobrir. Ela queria mostrar a todos, inclusive a ela mesma, que ela era capaz de fazer coisas importantes, coisas certas, né? Então, esse momento eu achei importante, porque quando a gente descobre o nosso propósito, é quando realmente a vida da gente faz sentido. Bom, então depois que eles estão lá juntos, Mulan e os amigos, né? O cavalo, o Mushu e o grilinho, eles resolvem voltar. Quando ela está voltando, ela ouve e vê que alguns dos hunos sobreviveram, inclusive o chefe deles todos. E aí ela rapidamente pega o cavalo dela e parte na frente para tentar avisar Shang e os amigos. Só que chegando na cidade, como mulher agora, ele diz que não confiava nela. E ela diz, mas você confiava em Ping, por que não confiaria em Mulan? Então, ou seja, né, mostra aí a importância da gente estar confiando no outro. E nesse momento ela parte, e realmente quando Shang chega para perto do imperador para dizer que conseguiram derrotar os hunos aparecem e pegam o imperador, né, raptam aí o imperador e levam para dentro do castelo. E nesse momento eles ficam desesperados, não sabem, tentam arrombar a porta do castelo. Foi quando Mulan aparece, e aí ela chama aí os amigos e diz que tem uma ideia. Então a gente vai ver aí eles todos fantasiados de geishas. E por que eu escolhi essa cena para a gente estar falando? Porque ela mostra que quando o aprendizado é verdadeiro, quando a gente desenvolve a equipe, que elas conseguem absorver aquele conteúdo que foi passado, conseguem colocar em prática. Porque nós vamos perceber que o subir na pilastra, como eles vão fazer na cena, é exatamente o treinamento em que Mulan conseguiu superar, subir e pegar a flecha. Então eles utilizam a mesma metodologia que foi utilizada no treinamento, Mulan coloca em prática agora com todos eles. Então eu achei muito bacana, porque traz aí a importância de desenvolver a equipe quando a equipe realmente absorve e coloca em prática aquilo que a gente está ensinando. Logo depois mostra Mulan lutando no castelo do imperador, no telhado. E eu trouxe porque, mais uma vez, Mulan consegue olhar as coisas de uma forma diferente. Na verdade, ela inclusive improvisa, né? Ela tá sem arma para ter que lutar e ela pega um leque, e através do leque ela vai desarma o chefe aí dos hunos, e com a ajuda de Mushu, essa figura aí que tá sempre do lado dela, ela consegue então destruir. E o que é bacana? Ela não só improvisou, mas novamente ela colocou em prática os treinamentos. Então ela lutou com ele, com todos os treinamentos que ele conseguiu, que Shang passou para ela no campo lá de treinamento. Então isso é legal. Então a gente vê que quando realmente um colaborador ele absorve o conhecimento, ele vai colocar em prática no dia a dia para conseguir alcançar os resultados que nós esperamos. E aí o resultado foi realmente se livrar aí dos hunos e conseguir salvar a vida do imperador. E aí Mulan sai do telhado aí, né, se pendurando e indo até onde está o imperador e os outros amigos. E nesse momento, vamos botar assim, o grande finale. Ela chega ali e o imperador, ele reconhece
tudo que ela fez. Então ele começa dizendo que os erros, entre aspas, que ela cometeu, ou seja, já ouvi falar de você, Mulan, então você assumiu o lugar do seu pai, se passou por homem, enganou o seu comandante, mas salvou toda a China, salvou o imperador. Então ele colocou realmente tudo que ela tinha feito, mas a grandiosidade daquilo que ela tinha conseguido realizar. Então ela realmente, com a sua persistência, o não desistir, ter encontrado o seu propósito verdadeiro, ela conseguiu salvar a todos. Então, nesse momento, o imperador ele se curva e automaticamente toda a China se curva. E aí eu trouxe para a gente finalizar esse segundo vídeo da série, justamente essa cena que mostra que quando a gente tem o propósito, quando eu descobri, consigo colocar em prática aquilo que eu quero, que quando a gente faz com amor, com prazer aquilo que nós decidimos para a nossa vida, existe o reconhecimento. Então ele pode demorar, ele pode ser tardio, não vai ser fácil, né, como a gente viu aí durante todo o desenrolar, mas ele acontece, ele chega. Então esse reconhecimento aí que veio vindo do imperador e toda a China se curva para ela, foi um fato marcante, mas que se a gente leva para o nosso dia a dia, muitas vezes é uma palavra amiga, é você ouvir de alguém, de algum colaborador, de algum liderado seu, ouvir dizer, olha, poxa, muito obrigado, porque com a tua ajuda eu consegui chegar lá. E aí, digo da minha parte, quando a gente está num trabalho, e aí um cliente chega e fala, poxa, Flávia, muito obrigado, porque se não fosse por você ou sua ajuda, a gente não teria alcançado, os objetivos não seriam alcançados. Então isso é muito gratificante. Ao final de um treinamento, quando a gente faz e ouve as pessoas dizerem, como eu sempre digo, a gente planta sementes. E cada um daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes são os nossos liderados. Esse é o nosso papel enquanto líder. Então, é eu plantar a sementezinha e deixar esse terreno fértil para que as pessoas possam regar, cultivar e fazer dar frutos. Então, acho que Mulan trouxe muito isso. Então, trouxe primeiramente a quebra de paradigmas, que a gente precisa olhar de uma forma diferente, abolir essa questão do preconceito e do preconceito. Então vamos ouvir a opinião do outro, vamos entender o outro, muito importante. A questão da liderança, como é importante o líder desenvolver a sua equipe, estar junto, dar o exemplo para que eles consigam alcançar os objetivos. E aí também como um principal ponto qual é o teu propósito? Você já pensou nisso? Já descobriu o seu propósito? Qual é o propósito que te faz ser o que é? Ou qual é o propósito que te faz acordar todos os dias, a querer continuar, a querer avançar e querer mais? Então fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo da nossa série O que podemos aprender com os nossos personagens favoritos. Então deixa aí o seu like, assina o canal, a gente vai estar sempre postando coisas bacanas para vocês. Deixe nos comentários quais seriam os outros filmes ou desenhos que vocês querem ver essa análise que eu fiz aí, para a gente entender que não é apenas um desenho, mas tudo que a gente faz, a gente pode tirar um grande aprendizado, tá bom? Então, beijo, fiquem aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau! I'm on my last straw, I'm broken.